Muito bem, boa noite, irmãos. Então, uma alegria estar com vocês aqui na noite de hoje. Eu sou o Rafael, para os que não me conhecem, eu sou consagrado daqui da comunidade. Ingressei na comunidade aqui em 2007, desde 2007 que eu faço esse caminho vocacional aqui na comunidade. E hoje a gente vem conversar um pouco, inaugurando um pouco essa temporada de férias, como vocês viram na programação. É uma sequência, uma série de pregações sobre Nossa Senhora, sobre Maria Santíssima. Nós estamos celebrando o ano mariano, então está bem dentro da lógica daquilo que a gente está celebrando nesse ano de 2017, certo? E para mim, particularmente, eu costumo dizer isso aí, se eu pudesse pregar aqui na comunidade, a gente prega para aquilo que a gente é chamado, Então, às vezes a gente fala de matrimônio, fala de doutrina, fala de tanta coisa, mas eu, particularmente, se eu pudesse escolher, eu pregaria só sobre Nossa Senhora, porque eu acho que é o tema que engloba todos os outros, E é interessante que quando nós falamos de Nossa Senhora, até a gente que é católico mesmo, a gente tem um pouco de pé atrás, a pulga meio atrás da orelha, sempre naquele medo besta de colocar Nossa Senhora no lugar que é de Jesus. Então, nós católicos somos muito, às vezes, tentados a pensar nisso. Será que a gente não está falando demais de Nossa Senhora? Será que nós não estamos sendo devotos demais de Nossa Senhora? E aí eu já começo essa nossa reflexão de hoje dizendo o seguinte, que esta é a mais comum, porém a pior das tentações do demônio para qualquer católico, que é achar que pode prescindir da devoção a Nossa Senhora, que pode deixar de lado a devoção a Nossa Senhora. Esse é o pior erro que um católico pode cometer, porque deixando Nossa Senhora de lado, aos poucos e sem perceber, o católico também deixa Cristo de lado. O Papa Paulo VI, morreu em 78, pouco antes dele morrer, ele escreveu uma carta para a igreja toda falando a respeito do culto a Nossa Senhora, o culto que o católico deve prestar a Nossa Senhora. E o Papa Paulo VI, ele dizia uma coisa muito grave, ele dizia assim, não pode carregar o nome de cristão aquele que não é devoto de Nossa Senhora. Isso é grave, não pode carregar o nome de cristão. Ele diz que não é cristão quem não é devoto de Nossa Senhora. Isso é gravíssimo, porque tem muita gente que usa o nome de cristão e diz assim, Maria é uma mulher comum, eu não tenho devoção, isso aí é perigosíssimo. É por aí que o diabo entra e leva muitas almas à perdição eterna. Então, fazendo a pessoa desconfiar da devoção a Nossa Senhora, o diabo ele vai corrompendo, ele vai corroendo a fé da pessoa em Cristo. Certo? Então, isso é perigoso. Outra coisa que o Papa Paulo VI, agora é beato, o beato Paulo VI diz, é algo muito interessante, explicando qual é o lugar de Maria no coração e na devoção dos católicos. O Papa Paulo VI dizia o seguinte, em Maria, tudo, não é só uma parte das coisas, tudo, em Maria, tudo se refere a Cristo e dele depende. Então, onde está o nosso fundamento da nossa devoção, do nosso amor a Nossa Senhora? Está em Cristo. Nós não amamos Nossa Senhora por ela mesma. Nós amamos Nossa Senhora por causa de Cristo. E amando Nossa Senhora e sendo devotos de Nossa Senhora, na verdade, nós não fazemos nada mais, nada menos do que imitar a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Os três primeiros devotos de Nossa Senhora, eu digo isso assim com tranquilidade, sem medo nenhum de cometer nenhum excesso, nenhum exagero, nenhuma heresia. Isso que eu estou dizendo é a verdade, é a doutrina da Igreja e a Sagrada Escritura nos ensina isso. Que aqueles que foram os primeiros devotos, os primeiros a amar Nossa Senhora, foram justamente as pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por quê? Nós cantamos isso no começo aqui, uma entre todas foi a escolhida. Então essa coisa, Maria é uma mulher comum, é como qualquer outra. Se Maria é uma mulher comum e fosse como qualquer outra poderia ser a mãe de Deus, mas não foi ela, e não outra. Então, uma entre todas foi a escolhida, então ela já é diferente só por isso. Se não, qualquer uma de vocês que é mãe, eu tenho lá minha esposa que também é mãe, qualquer uma poderia conceber o Filho de Deus, e não concebe. Só uma
concebeu de uma vez por todas o Filho de Deus. Então, uma entre todas. Ela já é diferente por si só. A vocação dela é uma vocação singular, diferente. Então, Maria, ela é a filha predileta de Deus Pai. Entre todas as criaturas que Deus fez, uma dessas criaturas é a predileta, que é Maria Santíssima. Tá? Então, abaixo da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem ocupa lugar de honra e glória no céu é a Virgem Maria. É interessante, aí a gente ouve, às vezes, umas besteiras por aí dizendo, a Igreja Católica é machista. Oh, meu Deus do céu! A pessoa mais venerada na igreja, depois de Deus, é uma mulher. É uma mulher, né, que ocupa um papel único na igreja, insubstituível. Ninguém pode ocupar o papel que é dela. Então, ela é a filha predileta de Deus Pai. De todos os filhos de Deus, Maria é a primeira. Né? Maria é a primeira. Então, Maria é a filha predileta de Deus Pai. Ela é a mãe de Deus Filho. Se Deus colocou um mandamento. Né? Nós temos lá os 10 mandamentos de Deus. Entre os mandamentos de Deus, o único mandamento que Deus segue de uma promessa, todos os mandamentos de Deus, eles são curtos e grossos, né? Bem seco assim. Não matarás, não roubarás, o negócio é taxativo. O único mandamento que é acompanhado de uma promessa é o mandamento que fala do pai e da mãe. Honrarás, é o 4º mandamento, teu pai e tua mãe. E aí vem uma promessa de Deus, para que os teus dias se prolonguem. Então Deus, ele promete vida longa. Isso tanto a vida longa aqui na terra, quanto a vida longa no sentido da vida eterna. A vida que não acaba mais. Quem honra o pai e a mãe, obedece a Deus. Honra a Deus na pessoa do pai e da mãe. Então, se Deus que criou o mandamento de honrar pai e mãe, por que Jesus não honraria dele? Então seria um contrassenso, seria uma idiotice até, né? Como que Deus manda a gente fazer uma coisa que o filho dele não faz? Seria absurdo. Deus não daria a nós uma carga que o filho dele mesmo não carregaria. Então, quando Deus nos dá o mandamento de honrar pai e mãe, Jesus nascendo como homem, Jesus estava obrigado a esse mandamento. E Jesus, com toda certeza, né, honrou a sua mãe. Então, Maria, a filha predileta de Deus Pai, é a mãe de Deus Filho. Ela é honrada por Deus Filho. Né? Ela é aquela que vestiu de carne o Verbo de Deus. Jesus, ele já existia, né, desde o início. A Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é Deus. A gente aprende isso no catecismo. Né? Não são 3 deuses, mas um só Deus em 3 pessoas. Então, quer dizer, Jesus, ele já existia antes de todos os séculos. Já existia na eternidade. Mas no tempo, como homem vestido de carne, ele passou a existir na hora certa, na hora que estava nos planos de Deus, né, há 2000 e poucos anos atrás. Né, a gente fala 2017, mas não é bem exato. Né? Na conta aí tem um pouquinho mais de anos aí. Né? A gente sabe que tem uma falha aí na contagem do tempo. Então tem um pouquinho mais de 2017 anos. Foi o momento em que Jesus veio do céu e se encarnou. Se vestiu de carne. Jesus não tem um pai humano, mas ele teve uma mãe humana. Então a missão de Maria não é qualquer coisa. Ela vestiu de carne, ela deu a aparência dela ao Filho de Deus. Olha que coisa. Nós não parecemos com o nosso pai, com a nossa mãe? Né? Todos nós temos alguma coisa. Se não é fisicamente, é de gênio. Né? Às vezes a gente pode não parecer fisicamente com o pai ou com a mãe, mas o gênio é igualzinho. Né? Às vezes até os defeitos são iguais. Né? E aí depois é por isso que às vezes a gente dá muito choque com o pai e com a mãe. Por quê? Porque é igualzinho. Né? Aí você acha um igualzinho você para reclamar com você. Né? Eu mesmo eu tenho uma irritação assim fora do comum quando me acorda. Né? Se eu estou dormindo assim, me acorda fora da hora que é o previsto para acordar, nossa, mãe do céu, eu já fico com aquela cara, aquele beiço assim. E eu tenho uma filhinha de 8 meses, a mesma coisa, você chama ela, você precisa de ver a cara que ela fica. Você quer beijar, ela vira a cara, ela não quer. Eu falo, eu não posso nem reclamar, né? Que é igualzinho, né? Então, quer dizer, até os defeitos, né? Aquilo que é bom passa, mas aquilo que também não é bom, né, também está ali. Né? Então, nós temos muito dos nossos pais em nós. Então, a humanidade de Jesus, ela é dada por quem? Por Maria. Fisicamente, Jesus se parecia com quem? Se ele não tem pai humano, o pai de Jesus é quem? É Deus, que é eterno, que não tem corpo. Deus é espírito, Deus não tem corpo, Deus não tem forma.
Então, de onde vem a aparência humana de Cristo? Vem de Maria. De onde vem o rosto de Cristo? O gênio de Cristo, o jeito de agir de Cristo, vem de Maria. É lógico que vem muito também da educação recebida de São José, que é o pai adotivo, de Jesus, Mas, inclusive, depois de Nossa Senhora, é quem recebe a maior honra na igreja, porque Deus, que é o pai por excelência, deu o título de pai a um homem, que é São José. Então, o verbo de Deus, o próprio Deus, deu a um homem humano o nome de pai. O próprio hino de São José fala isso, quis o verbo divino dar-vos nome de pai. Nossa prece, São José aceitai. O hino de São José canta isso. Então, Jesus chamou de pai um homem. Então, quer dizer, é algo grande, é uma missão grande, mas é uma missão menor que a da Virgem Maria. A Virgem Maria deu a humanidade a Jesus, vestiu de carne, deu aparência, deu a educação a Jesus. Tem aquela música velha do Padre Zezinho, que fala algo que é muito verdadeiro, aquela música antiga, Maria de Nazaré, que vai dizer, Maria que fez o Cristo falar, fez Jesus caminhar. Jesus, ao se fazer homem, ele quis assumir tudo que é de homem. Vocês já pararam para pensar que coisa doida, que é isso aí? A encarnação de Deus, Deus querer se vestir de carne humana no ventre de uma mulher. É um abaixamento, é uma humildade que nós não temos. Nós que somos seres humanos, que não somos nada, somos pecadores, a gente se acha muito, porque qualquer coisa que acontece contra a nossa vontade, a gente fica ofendido, a gente briga, às vezes dentro do trabalho, da família, a gente acha que a gente não é reconhecido, que ninguém está vendo o nosso esforço, e a gente fica esbravejando aqui ali. Por quê? Porque no fundo a gente é muito orgulhoso, A gente acha que a gente é alguma coisa sem ser. Agora imagina, Jesus que sendo Deus, ele se faz nada. Ele teve que ser gerado na barriga de uma mulher por 9 meses. O primeiro sacrário da humanidade foi o ventre de Maria. Jesus ficou ali, 9 meses escondido. Vocês já pararam para pensar que o Deus que criou o mundo do nada, ele ficou preso dentro da barriga de uma mulher, sendo gestado como qualquer um de nós. Ele assumiu aquilo que é próprio de qualquer um de nós. Jesus, que é Deus, ele cria, mas ele se fez criatura, ele assumiu o papel da criatura, ele se fez homem. E aí teve que aprender a andar. Olha a humilhação. Deus, se Jesus parar de pensar em qualquer um de nós, nós sumimos, nós deixamos de existir. Imagina, tudo depende dele, o governo do mundo está nas mãos de Cristo. E ele, mesmo tendo todo o poder, teve que se humilhar para aprender a andar. Ele precisou de uma mãe para colocá-lo de pé, para segurar a mão dele quando ele estava dando os primeiros passos. Precisou chorar para mamar. Olha que coisa, Já pararam para pensar a humilhação? Quer dizer, o Deus que sustenta a vida da própria Maria, da própria mãe, Jesus era ele quem sustentava a vida da própria mãe e precisava chorar para que a mãe lhe desse de mamar. Quer dizer, é humildade ao extremo. Então, por que Jesus se faz homem? Para nos ensinar a ser homem, para nos ensinar a ser mulher. O Papa João Paulo II, ele dizia algo muito bonito, ele dizia assim, o pecado desconfigurou o homem. Jesus, ao nascer, ensina o homem a ser homem de novo. Porque o pecado, ele bagunça, ele faz a gente perder o rumo das coisas. Então, Jesus, se fazendo homem, nos ensina a ser homem. Jesus, ele é gente, se faz gente, mesmo sendo Deus, para ensinar-nos a ser gente, a ser mais humano, a ter mais cuidado com os outros, a amar mais o próximo. Essa é a lógica. Então, é a filha predileta do Pai, é a mãe de Deus Filho e é a esposa do Espírito Santo. Maria, ela casou-se legalmente com São José, então perante a lei o esposo é São José. Mas São José e Maria sabiam que o verdadeiro esposo de Maria, aquele que fecundou o seio de Maria e gerou nela o Filho de Deus, é quem? É o Espírito Santo. E o esposo, o bom esposo, é aquele que cuida, que protege, que ama e que tudo faz pela sua esposa. Então não há entre os seres humanos ninguém mais próximo da Santíssima Trindade do que a Virgem Maria. A gente vê isso onde? Na anunciação do anjo. Aí quem trouxe a Bíblia aí, eu convido você a abrir junto comigo para a gente ler lá. Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar na minha aqui primeiro, aí eu falo para vocês. Evangelho de São Lucas,
capítulo 1, versículo 26. Lucas 1, capítulo 1, versículo 26. Que é o texto da anunciação do anjo a Nossa Senhora. A gente vai ter alguma variaçãozinha de tradução aí, mas é quase a mesma coisa aí. No 6º mês, o anjo Gabriel foi mandado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e lhe disse: Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela se perturbou com estas palavras e perguntava de si para si o significado desta saudação. Mas o anjo continuou: Não tenhas medo, Maria. Achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, no qual porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Esse texto bíblico aqui é uma coxa de retalhos, só esse pedacinho que eu li aqui, dá para a gente tirar um monte de coisa daqui. Mas eu gostaria de centrar bem no comecinho dele. Tem algo aí muito interessante que às vezes a gente não para pensar. Sobretudo, eu digo isso para você levar isso depois para a sua vida, para o seu relacionamento com Nossa Senhora. Às vezes a gente tem aquele medo, que eu falei no começo, aquele medo besta de ser devoto de Nossa Senhora, de amar muito Nossa Senhora. Então eu volto naquilo que eu disse. Se você tem esse medo, renuncia a isso agora, hoje, para com isso, e larga a mão de ser bobo, e recorra a Nossa Senhora, que é nossa mãe. E ela nos espera como mãe. E ela pode, mais do que ninguém, interceder por nós. Por quê? Justamente por aquilo que eu falei. Ela é a filha predileta de Deus Pai, a mãe de Deus Filho, a esposa do Espírito Santo. É a pessoa mais próxima da Trindade. Tá? Mas eu sou devoto de Santo Antônio. Tá bom, pode continuar sendo devoto. Aí eu também tenho os santos que são da minha devoção. Só que nenhum santo, por mais santo que seja, ele chega a ser, vamos pegar aí alguns exemplos aí. Se você pegar o próprio Santo Antônio que eu falei. Santo Antônio é um dos santos na história da igreja, por exemplo, que há o maior número de relatos de ressurreição. Santo Antônio, pelo menos do que se conhece na vida dele, há relatos de pelo menos 6 pessoas que ele ressuscitou. Então, é um santo assim de marca maior, um homem muito santo, muito virtuoso. Santo Antônio perto de Nossa Senhora é o quê? É pó, não é nada. Perto de Nossa Senhora, nem os apóstolos de Cristo, que são os pilares, são as colunas da igreja, eles não são nada. Por isso que na ladainha de Nossa Senhora, nós chamamos Nossa Senhora de Rainha dos Apóstolos, ela está acima dos apóstolos. Nós chamamos na ladainha de Nossa Senhora de Rainha dos Anjos, ela está acima dos anjos. Então não existe ninguém, nenhuma criatura abaixo de Deus que esteja acima dela. Então quer dizer, em termos de intercessão, Nossa Senhora ganha, de qualquer um. Agora eu posso ter os meus santos de devoção, é bom que eu tenha, é bom que eu seja devoto dos santos, mas é bom que eu como filho também recorra à minha mãe, que é Nossa Senhora. E aqui uma coisa interessante, o anjo quando aparece para Nossa Senhora, isso é uma coisa que às vezes passa desapercebida para a gente. Quem é o anjo Gabriel? A Sagrada Escritura vai nos dizer aí que ele é um arcanjo. Então, o que isso significa? Que ele é um anjo que está diante de Deus. Ele vê Deus face a face. E o que o anjo faz? Ele saúda Maria. O que isso significa? Se você olhar no Antigo Testamento, na Bíblia, geralmente os personagens bíblicos, os profetas, Moisés, Abraão, quando eles viam um anjo, a visão de um anjo é algo tremendo, pode matar uma pessoa. A Sagrada Escritura diz isso, que se não for por um milagre, Deus, uma pessoa que vê um anjo, ela morreria. Então Deus, para permitir que uma pessoa veja um anjo, ele tem que conservar a vida da pessoa.
E no Antigo Testamento a gente vê muito isso, que aqueles profetas, né, quando viam, falavam com os anjos, eles em geral se curvam, né? Eles em geral tomam uma postura até bastante confusa diante do anjo. Por quê? O anjo, pelo fato de estar na presença de Deus, ele reflete a beleza de Deus. Então os anjos, eles são ao mesmo tempo muito belos, mas eles são terríveis para nós que somos pecadores, né? A beleza do anjo reflete a beleza de Deus. Então isso é o suficiente para matar uma pessoa. E no entanto o arcanjo Gabriel, ele saúda Nossa Senhora. Abraão, quando viu os anjos, lá tem o relato na Bíblia, né, do carvalho de Mambré, né? O Abraão, ele, né, vocês lembram aí dessa passagem, né? Ele tinha recebido de Deus a promessa que ele ia ter um filho, só que aí ele duvidou, né, e resolveu fazer fabricação própria lá, né? A mulher mandou a escrava, falou assim, a escrava é minha, né? O que a mulher do Abraão pensou? Se a escrava é minha, eu dou a minha escrava para o meu marido, ela tem um filho com o meu marido, se a escrava é minha, o filho que nascer dela é meu. Então pronto, resolvi, né, o problema de ter um filho que Deus prometeu e fez isso. Mas não é isso que Deus tinha prometido. Deus tinha dito para Abraão, não, você vai ter um filho seu. E aí o Abraão um dia, ele tinha parado na hora do almoço, né, lá, e sentou debaixo de um carvalho. E ele viu 3 pessoas, 3 personagens misteriosos que se aproximavam dele, que ele identificou como anjos do Senhor. Na verdade, nós sabemos que já era um sinal da Santíssima Trindade, né? Esses 3 não eram anjos, mas é o próprio Senhor que vem falar com Abraão. O que o Abraão faz? Ele fica tão confuso com a visão desses 3 personagens, que o que ele faz? Ele oferece água, ele fala para eles esperar que ele vai matar um novilho para eles comerem, né? Quer dizer, né, um anjo, né, não precisa comer, não precisa beber, não tem sede, não tem fome, não tem nada disso. Ele fica confuso, ele não sabe o que ele faz. Ele se espanta com a visão, né, daquele ser divino. E aí é interessante que Maria, ela não se espanta com o anjo. O que a leitura diz? Que ela se espanta com o quê? Com aquilo que o anjo fala. Mas ela não se espanta com o anjo. Olha que interessante. Então, o fato de não espantar-se com o anjo indica o quê? Uma perfeição e uma união com Deus que é superior a de todos os profetas do Antigo Testamento. Todos os profetas do Antigo Testamento se assustavam ao ver o anjo. Maria não se assusta. Ela fica perturbada, mas não assustada. Ela não entendeu direito o que o anjo estava querendo. E outra coisa, quem saúda, não é ela quem saúda o anjo, é o anjo que a saúda. O que isso significa? Ela é maior que ele. E o que o anjo diz a ela? Talvez isso passe bem desapercebido para a gente, mas é algo grande, a gente reza isso todo dia no nosso terço aí, não presta atenção nisso. Quando a gente reza a oração angélica, né, a Ave Maria, nós repetimos as palavras do arcanjo Gabriel. Ave, cheia de graça. Ave, a palavra ave, ela era uma saudação que só se usava para o imperador romano. Então, o que é o imperador romano? É o maior rei que existia na face da terra naquela época. E o anjo, de repente, ele aparece para ela e diz, ave, a saudação do imperador romano dada a ela, que era uma moça judia, né? E aí, então, mas ela já entendeu que ali alguma coisa já estava embutida ali naquele ave. Algum mistério estava ali. Ave. Então, o nosso tema de hoje é justamente esse. Deus a fez rainha. Onde começa a realeza de Maria Santíssima? É ali, na anunciação do anjo. Deus a fez rainha. Ave, cheia de graça. Olha o que o anjo diz para ela. O anjo diz a Nossa Senhora o maior elogio da Sagrada Escritura. Nenhum profeta, nem do Antigo, nenhum santo, nenhum evangelista do Novo Testamento recebe esse elogio. Qual é o elogio? Cheia de graça. Eu desafio você a achar alguém na Sagrada Escritura que é chamado de cheio de graça. Não tem, né? Não existe ninguém que recebe esse elogio, cheio de graça. O que significa cheio de graça? O que é um copo cheio? Esse aqui não está cheio, ó, ele tem ainda um pedaço aqui. Dá para pôr mais água. O que seria um copo cheio? Se eu colocasse água até a borda, se eu pingar mais uma gota, derrama, está cheio. Não há mais espaço. Maria, ela é a cheia de graça. A graça de Deus a toma por completo. Não há espaço para o pecado.
Então o que o anjo está dizendo? Você é a Imaculada Conceição. Onde está na Bíblia o dogma da Imaculada Conceição? Que Maria foi concebida sem pecado. Está aí, nesse texto de Lucas. Cheia de graça. Se ela é cheia, onde Deus está, o pecado não está. E se ela é cheia, não há espaço. Nós não somos cheios de graça. A gente já foi cheio de graça. Quando a gente é batizado, aí nós somos cheios de graça, né? A graça está em nós, mas a marca do pecado original também. Agora, em Maria, ela é chamada de cheia de graça já na idade adulta, ela já era moça já. Então, quer dizer, já estava na idade da razão fazia tempo. Se ela continua sendo cheia de graça, é por quê? Porque ela é imaculada. O pecado não entrou. A graça transbordou, a graça encheu. Ave cheia de graça. Nem Moisés, que falava com Deus, que recebeu os 10 mandamentos de Deus, ele não é chamado de cheio de graça. E ele falava com Deus. Agora, o que é maior? Falar com Deus ou gerar o próprio Deus na barriga? É gerar o próprio Deus. É muito maior. Maria é muito maior que Moisés. Moisés falava com Deus. Maria vestiu de carne o próprio Deus. Deu de mamar a Deus. Ensinou Deus a andar, ensinou Deus a falar. Ela é maior. Então, por isso, nós não devemos temer. Não devemos temer nos aproximar de Nossa Senhora. De sermos devotos de Nossa Senhora. Ave cheia de graça, o Senhor está contigo, Deus está com ela o tempo todo. Então o que o anjo quer dizer? Você é a Imaculada, é aquela que foi escolhida e preservada do pecado para gerar o Filho de Deus. Por quê? Jesus, que é Deus, não pode ser gerado por um ventre pecador. Então Maria, ela é imaculada, ela é pura, não por causa dela mesma, mas porque Deus a preservou por causa de Jesus. E se ela dissesse não? Se ela dissesse não, provavelmente aí o pecado entraria, como entrou na vida de todos nós. O pecado original a tocaria. Como ela disse sim, o pecado jamais a tocou. Então, por isso, Maria, ela é imaculada. Os dois únicos seres humanos, hoje em dia, imaculados são Jesus, que se fez homem, nunca pecou, e Maria. Por quê? Porque Jesus e Maria, eles vieram para restaurar aquilo que o homem quebrou. Santo Irineu, que é um bispo, um santo bispo da Igreja Católica, lá dos primeiros séculos da Igreja. Santo Irineu, ele dizia o seguinte, olha isso que ele diz, muito bonito, ele diz assim: Deus vence sempre. Deus, ele não se deixa derrotar. A única coisa que Deus pode fazer é atrasar a sua vitória. Então, quer dizer, o pecado entrou no mundo. Às vezes a gente se pergunta, quem de vocês nunca se perguntou, Eu dou catequese para criança, eu dou aula em colégio católico, aí tem catequese junto com as aulas normais do colégio. Isso é um drama, assim, quando a gente vai dar catequese, vai ensinar as crianças, eles falam, mas por que nesse Deus é bom, Deus é poderoso, por que o pecado nos toca? Falei, porque a graça que Deus nos deu para superar o pecado é maior que o pecado. Tudo que Deus nos deu é muito maior que o pecado. E aí é interessante, então, que Santo Irineu ele diz, Deus vence sempre. A única coisa que a gente não vê, às vezes, é a manifestação dessa vitória de Deus agora, mas ela vai acontecer de maneira definitiva um dia. E aí Santo Irineu ele diz algo que eu acho formidável, ele diz assim, o pecado entrou no mundo por um homem e por uma mulher, que eram virgem, Adão era virgem, Eva era virgem, eram imaculados, o pecado não os havia tocado. O pecado também entrou no mundo por uma árvore, por um fruto e por um anjo. E o pecado sai do mundo do mesmo jeito que entrou, ele sai do mundo por um homem e por uma mulher, imaculados, virgens. O pecado sai do mundo por uma árvore, o pecado sai do mundo por um fruto, e o pecado sai do mundo por um anjo. Então Santo Irineu diz que a mesma lógica que o diabo usou para infiltrar, porque o pecado, o que é o pecado? É uma invenção angélica. Não foi o ser humano que inventou o pecado. Quem inventou o pecado? Lúcifer, foi um anjo que inventou o pecado para destruir a criação de Deus, a criatura mais amada por Deus. Quem é essa criatura? Nós. Então o pecado é uma invenção angélica para destruir o homem, para não dar ao homem a felicidade de viver com Deus.
E aí como que Deus vence o pecado? Do mesmo jeito que o pecado entra, o pecado sai. No paraíso, o homem e a mulher, virgens e imaculados, eram Adão e Eva, que foram criados assim por Deus. O casamento deles ainda não tinha sido consumado, né? Deus mal criou a mulher e aí o pecado já entrou, né? Veio por uma árvore, existia uma árvore no meio do paraíso, a árvore do conhecimento do bem e do mal. É a única vez que Deus disse não no paraíso, né? Deus, ele disse vários sims para Adão. Olha, você pode fazer isso, você pode desfrutar disso, você pode ter aquilo. Agora, desta árvore, deste fruto não comereis. É o único não que Deus deu e o homem desobedeceu. O que é o pecado original? É o pecado que está lá na origem, lá no começo da humanidade. E qual é esse pecado? A desobediência. Desobedecer a Deus. Deus disse, deste fruto você não vai comer, né? Eu até falei para vocês, né? Como eu dou catequese, isso aí quando a gente fala para a criançada, eles ficam assim em parafuso, né? Tem um aluno meu, uma vez, ele levantou a mão, perguntou, moleque, né? Eu falei, lá vem, né? Que nessas aulas de religião sempre vem umas pérolas assim. Aí eu falei, vamos ver o que ele vai perguntar. Ele falou, não, pegando essa lógica aí, não seria mais fácil Deus não ter feito a árvore, né? Eu falei, então. Falei, só que se Deus não tivesse feito a árvore, nós não seríamos imagem e semelhança de Deus, porque Deus é livre. Deus pode fazer o que Ele quer. E Deus, quando nos criou, Ele nos fez imagem e semelhança. Ele queria o ser humano livre. Deus não quer que o ser humano ame a Ele forçado. Deus quer que a gente o ame livremente, é porque eu quero, porque é bom. Então, por isso que Deus deu opção. Ser livre é você ter a opção de fazer o mal e não fazer. Eu tenho opção, mas eu escolho não fazer, né? Aí um outro me perguntou assim, falou, viu, mas em casa o negócio funciona mais ou menos assim, quando a minha mãe não quer que eu mexa numa coisa, ela põe longe, que aí eu não pego, né? Eu falei, ótimo, né? Mas aí você não é livre, né? Você só não pega porque você não consegue, né? Se você conseguisse, você pegava, né? Então Deus, quando Deus dá essa opção de um homem dizer não a ele, Deus está dando liberdade. Está dizendo assim, olha, eu quero que você me escolha, mas porque você quer. Então, o pecado entra no mundo por uma árvore, por um fruto, né, que ele é colhido. Quem é que colhe este fruto e o come primeiro? Eva. Eva joga o fruto da perdição no seu ventre e dá o fruto a Adão. Certo? E aí então, e quem é que faz arma isso aí tudo? É um anjo, Lúcifer, né, que se transveste ali como a serpente que vem e seduz Eva para o pecado. Quem é seduzido primeiro no pecado? Eva, a mulher. O pecado entra pela mulher, então? A culpa é só da mulher? Não. Onde que Adão estava? Se você pegar o texto bíblico, né? Eu faço essa experiência com as crianças, né? Porque senão menino e menina, né? Geralmente nessa idade de primeira Eucaristia, 10, 11 anos, tem aquela rivalidade de menino e menina, eles ficam falando, olha as mulheres, olha aí que burra, olha o pecado entrou. Eu falei, pega aí o texto bíblico aí, olha onde estava o Adão. Eu faço a molecada ler, eu falei, só os meninos. Acha para mim onde que estava o Adão. Aí depois que eles leem bem, eles falam, ele estava junto, né? Eu falei, então, olha que pamonha, né? Ele viu lá a serpente seduzindo a mulher dele, ao invés de falar, não, Deus falou para não comer. O que ele fez? Ele falou, deixa eu comer, né? Vamos ver, né? É aquela coisa bem masculina mesmo, né? Vamos deixar para ver aí no que dá, né? Homem geralmente é assim, né? Fala, a mulher fala muito, deixa, vamos ver aí o que dá, né? Para a mulher não brigar, deixa ela fazer do jeito que ela quer, né? Então, Adão faz isso, né? Pamonha, estava lá do lado, lá podia ter defendido, lá não defendeu. O pecado entra no mundo assim. Agora, como que o pecado sai do mundo? Do mesmo jeito. Quando Santo Irineu vai dizer, quando chegou a plenitude dos tempos e Deus resolveu mandar a salvação ao mundo, como que a salvação vem? Vem por um anjo. Assim como Lúcifer anunciou a perdição a Eva, o arcanjo Gabriel é enviado a Maria. Assim como Lúcifer fez a sedução, se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. O arcanjo Gabriel vem e diz, se você disser sim, você vai gerar no seu ventre o próprio Deus. E aí Maria diz sim. Eva jogou no seu ventre o fruto da perdição. Maria, ao dizer sim, recebeu no seu ventre o fruto da salvação. Né, que nós rezamos na Ave Maria, bendito é o fruto do vosso ventre. É a aclamação que a prima de Nossa Senhora faz a ela, né, Santa Isabel, diz, bendito é o fruto do teu ventre. Eva engoliu a perdição. Maria, pelo seu sim,
trouxe a salvação. E do mesmo jeito, no paraíso estava ao lado de Eva um homem. Junto de Maria está também um homem, que é o homem-Deus Jesus Cristo que começa a ser gerado no seu ventre. Mas vai chegar um momento em que também haverá a decisão de Maria por Deus, não foi só na anunciação, foi durante a vida toda. E vai chegar um momento em que ela vai precisar se decidir de novo, que é quando ela precisa entregar o filho para ser crucificado. E Santo Irineu ele vai dizer, e não é por acaso, Jesus podia ter morrido e derramado seu sangue de várias formas, mas ele escolheu ser crucificado. E isso não é à toa, não é por acaso. Não é por acaso que Jesus foi crucificado em 2 traves de pau fincadas no chão, como uma árvore. O que é uma árvore? É madeira com as raízes fincadas no chão. A cruz é a nova árvore da salvação. Então não é à toa que Jesus foi erguido, como o fruto que é erguido no alto da árvore. Jesus foi erguido no alto da árvore da cruz. A árvore da cruz ela foi regada com o sangue de Cristo, e o fruto da árvore da cruz foi o próprio Cristo, que depois de morto é recebido, é colhido por quem? Pela sua mãe. Quem recebe o corpo do filho morto é Maria. Assim como Eva estendeu a mão para colher o fruto da perdição, Maria estende os braços para receber o fruto da salvação. O mesmo filho que ela carregou no ventre, agora ela recebe no colo, morto pela nossa salvação. Então Maria colhe o fruto da salvação, que é Jesus Cristo. E agora o mais formidável de tudo é o que Santo Irineu vai dizer. E quando o anjo a saúda, o anjo diz, ave. Também, entre outras coisas, porque a palavra ave é a palavra Eva ao contrário. Se você olhar, ave, Eva. A palavra ave é a Eva invertida, porque Maria é a Eva ao contrário. A primeira Eva nos levou à perdição e ao pecado. A segunda Eva nos traz a salvação. Então, por isso, hoje, vocês que vão participar aí o mês todo das quintas-feiras aí sobre Nossa Senhora, guardem isso no coração de vocês, assim, Saia daqui hoje com esse propósito para a sua vida. Se você já é devoto de Nossa Senhora, que você seja mais. Se você ainda não é muito, que você seja muito. Se você é pouco, que você seja muito mais. E que você peça a Nossa Senhora esta graça. Essa graça que São Luís de Montfort, que era um santo grande devoto de Nossa Senhora, ele começava todos os trabalhos que ele ia fazer, ele repetia sempre a mesma oraçãozinha a Nossa Senhora. Ele dizia assim, concedei-me que vos louve, Virgem Sagrada, dai-me força contra os vossos inimigos. E São Luís de Montfort, ele dizia que são vários os inimigos da devoção a Nossa Senhora. O mundo, o demônio, o respeito humano, mas o maior inimigo de todos somos nós mesmos, que às vezes ficamos com medo de recorrer a Nossa Senhora, que é nossa mãe. Santo Afonso de Ligório, que era doutor da igreja, ele resumiu tudo isso que eu falei aqui. Se vocês não lembrarem de nada que eu falei, tá bom. Se vocês guardarem só essa última frase que eu falar, tá ótimo. Ele ensinava o seguinte, ele dizia assim, o verdadeiro devoto de Nossa Senhora não se perderá jamais. Ele dizia que um devoto de Nossa Senhora nunca se perde. Ele nunca se perde, nem que seja na última hora. Ele vai ter a graça da conversão, ele vai ter a graça da salvação. E eu confio muito nisso, sabe? Até um testemunho rápido, assim, breve, assim, da minha vida como filho. Meu pai já é falecido, sempre foi muito devoto de Nossa Senhora. Eu aprendi a devoção a Nossa Senhora com ele. E eu me lembro, meu pai era devotíssimo de Nossa Senhora Aparecida, Então, cada um de nós temos lá um título de Nossa Senhora que a gente gosta mais. Mas meu pai, ele tinha uma devoção assim, muito especial a Nossa Senhora Aparecida. E ele, quando ele casou, ele fez um voto lá, alcançou uma graça, e alguém deu para ele uma oração, uma oração a Nossa Senhora Aparecida, e ele carregava essa oração com ele, rezava todo dia, essa oração a Nossa Senhora Aparecida. E ele dizia assim, que essa oração que ele rezava, uma vez até ele me mostrou, ele falou, olha que coisa engraçada que essa oração pede. No final dessa oração, sempre se pedia a Nossa Senhora Aparecida o seguinte, falava assim, que a Senhora não me desampare e me dê a graça de me preparar devidamente para a minha morte
e me receba no céu assim que ela se consumar. Aí meu pai falava, que engraçado, né? Às vezes a gente está tão saudável, está tão bem de saúde, a gente não fica pensando muito em morrer. E ele falou, mas eu peço isso para Nossa Senhora todo dia, né? Quando eu rezo essa oração, que Nossa Senhora prepare a minha morte, né? E meu pai morreu de repente. Meu pai estava bem, de saúde, não tinha problema nenhum. Dia 17 de outubro de 2013, ele estava saindo do trabalho dele, já estava a última missa lá na cidade onde meus pais moram, é 7h30 da noite. E ele saiu do trabalho 7h30. Ele pediu para o patrão, naquele dia, para sair 7h20, que ele queria ir na missa. Foi à missa, né, meu irmão pegou ele, levou ele para a missa, se confessou, participou da missa, depois da missa tinha grupo de oração, era uma quinta-feira, tinha grupo de oração, ele participou do grupo de oração, voltou para casa, jantou, tomou banho, deitou, rezou lá a oração, inclusive a oração dele de Nossa Senhora Aparecida, que ele rezava de noite e de manhã quando ele acordava, essa oração. De manhã cedo, ele passou mal, teve um AVC, caiu, bateu a cabeça, teve traumatismo craniano e morreu ao meio-dia, na hora do Ângelus do outro dia, tendo confessado, comungado e participado do grupo de oração um dia antes, né? Eu vejo isso como um sinal assim claríssimo da devoção que ele tinha a Nossa Senhora, né? E ele dizia isso, né? Eu peço a Nossa Senhora todo dia que prepare a minha morte. Nossa Senhora preparou, né? Ele conseguiu se confessar antes de morrer, né? Então por isso que eu digo a vocês, né? Nós só temos a ganhar, né? Se nós somos devotos de Nossa Senhora, nós imitamos aquilo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazem.